Olá a todos! Hoje estamos aqui então de volta para conversar um pouco sobre Capitães de Areia de Jorge Amado. Esse que foi uma leitura a pedido de uma seguidora colega do Pedro que comentou que gostaria de ver a gente comentando esse livro. Então decidimos fazer essa leitura em conjunto, para mim uma releitura, Pedro pela primeira vez, para comentar essa obra. E apenas para trazer um contexto histórico, o livro foi lançado em 1937, então ele se insere ali na segunda fase do modernismo. A gente sabe que essa fase ela tem duas facetas. A primeira delas é uma faceta mais subjetiva, que geralmente é capitaneada aqui no YouTube, né? O autor que mais se destaca é o Lúcio Cardoso, Sim. Certo? Mas teve uma outra série de autores que infelizmente a gente ainda não resgatou. E a outra faceta é a faceta regionalista, que na verdade funciona muito como uma literatura de denúncia, uma literatura mais social, que são nomes famosos como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e o próprio Jorge Amado. E esse livro é um excelente exemplo, dentro da obra do Jorge Amado, desse contexto, desse movimento cultural que ele está inserido, né? Então, assim, não sei se tem muito spoiler, porque eu sei que esse é um dos livros que é mais, inclusive, indicado e lido em escolas, mas esse livro trata dos Capitães de Areia, trata a história de meninos das ruas de Salvador, crianças marginalizadas de rua, que se organizam dessa forma, desse grupo, e aí foi intitulado tanto pela própria sociedade, eles também aceitando essa alcunha de Capitães de Areia, e eles realizam então furtos, pequenos delitos como meio de subsistência, uma vez estando eles à margem da sociedade. Esse grupo então é capitaneado, né, pelo Pedro Bala, embora aqui na história a gente vá acompanhar alguns desses garotos que funcionam como os protagonistas desse enredo. Inclusive, talvez esse seja um dos grandes diferenciais, né, que tenha chamado mais a atenção dessa obra à época e até hoje em dia, que é justamente dar a esses jovens, dar a crianças e adolescentes, porque esse grupo é basicamente formado de pré-adolescentes e adolescentes, sei lá, de 12 a 16 anos, é dar protagonismo e voz a essas pessoas. É claro que na história da literatura, né, menores de idade já eram protagonistas, o próprio Dickens, por exemplo, escrevia, mas nenhum deles, assim, pelo menos do que eu conheço, não era tão comum essa denúncia tão objetiva e tão clara sobre o modo de vida deles, e se debater e se discutir questões sobre, por exemplo, os direitos dos jovens, né, enfim, de como eles viviam à margem da sociedade e largados pelas ruas. Inclusive, o início desse livro é muito interessante, porque a primeira parte dele, que funciona como um prólogo, eu acho que o Jorge Amado pretendia justamente fazer um pouco dessa brincadeira e expor isso. Por quê? O prólogo ele funciona de forma meio epistolar, porque ele vai trazer alguns recortes de jornal. O primeiro deles, uma matéria denunciando esses jovens, né? O jornalista ele comenta que a cidade está sendo atacada por esse grupo de delinquentes que vivem nas ruas e que comete pequenos furtos e tudo mais. E até aumenta, assassina, usa expressões assim bem populistas, né? Bem caricata e chamativa. E logo em seguida, dentro dessa reportagem, na realidade, ele faz acusações dizendo que o juiz dos menores, assim como os policiais, os delegados, deveriam agir, né, para coibir esse tipo de comportamento desses meninos, desses delinquentes. Em seguida, você tem justamente uma carta que o delegado envia para o jornal, tentando explicar que a culpa não é dele, que na verdade a culpa é do juizado, né, do juiz dos menores que solta os delinquentes. Depois você tem uma carta desse juiz falando que na verdade a culpa não era dele. A culpa era do reformatório que não tratava as crianças e que deixava elas escaparem. Em seguida você tem uma mãe de um desses rapazes explicando que a condição desses reformatórios era uma condição desumana. E que assim, ela preferia que o filho dela fugisse a viver naquele lugar que não recuperava ninguém. Inclusive com recomendação, né, de contactar um padre, que é um personagem importante na história, ele depois aparece de novo, que ele acompanha e conhece a vida desses jovens, e esse padre também envia uma carta, e essa carta está no prólogo, contando e confirmando que o reformatório é um lugar terrível para se viver. E por fim, o diretor também dessa instituição aparece defendendo a instituição, dizendo que não é nada disso, que o lugar é maravilhoso, convidando o jornalista com data e hora marcada a comparecer ao reformatório para ver as instalações. Enfim, então você tem todo esse prólogo, uma confusão, um debate, uma discussão, apontando o dedo de um para o outro, mas em nenhum momento a gente escuta os jovens. Então são sempre terceiros falando dos Capitães de Areia. E aí quando termina o prólogo é que finalmente se inicia o romance e o Jorge Amado vai dar voz a essas crianças. Então é como se ele dissesse:
vamos agora jogar luz à situação delas e deixar que elas sejam protagonistas de suas próprias histórias, contando a vivência delas. Esse início, inclusive, é sensacional desse prólogo. E aí, como o Pedro falou, né? Uma vez terminado o prólogo, se inicia propriamente dito o romance, onde a gente vai, então, acompanhar esses protagonistas, agora no papel de protagonistas, que já haviam sido relatados na terceira pessoa por todas as reportagens, destacando, né, dentro desse grupo, que era um grupo até grande, alguns dessas crianças, como Pedro Bala, Sem Pernas, enfim, outros que são aqui usados até pelos apelidos. A gente, inclusive, passa grande parte do romance sem saber o nome de alguns deles, o primeiro nome, né, o nome de batismo de alguns deles, e talvez só no final a gente acaba descobrindo depois quando segue o destino dessas crianças. E aí, muitos dos capítulos aqui vão funcionar de forma episódica. Então, caberiam muito bem, isoladamente, eles funcionarem como um caos, como, enfim, diferentes episódios que vão acontecendo, justamente porque dá protagonismo a cada um desses meninos num determinado momento e num determinado capítulo. Como se, na verdade, ele quisesse, né, o Jorge Amado, dar uma mapeada no grupo. Isso. Oportunizar que em cada capítulo a gente conhecesse um pouco da personalidade de cada um, porque cada um tem uma personalidade muito específica, marcante. E muitos desses capítulos são emocionantes pra caramba, né? Não tem como não citar, por exemplo, o capítulo do carrossel, quando o carrossel chega à cidade e as crianças finalmente vão poder brincar, que é o sonho da vida delas, assim, ter acesso ao lazer, que é uma coisa que elas eram privadas. Então a gente vê essas crianças que agem como adultos. É muito louco isso, porque são crianças de 12, 13 anos, mas que já têm relações sexuais, já cometem furtos, crimes, mas nessa oportunidade elas estão podendo ser crianças. Isso é muito bonito. E também, particularmente, foi meu capítulo favorito. Eu lembro que eu li no transporte público e eu não queria, enfim, descer da estação porque eu não queria parar de ler. O capítulo do Sem Pernas, quando ele é adotado por uma família. Na verdade, o combinado, temporariamente, ele se infiltra, né? O combinado é que ele iria se infiltrar dentro de uma família, aparecer lá, afirmar que era, né, contar que era um órfão, pedir ajuda e roubar essa família. Só que, em determinado momento, o próprio menino, o personagem, ele se envolve com os pais adotivos, né? Porque os pais adotivos revelam para ele justamente que eles perderam também o filho recentemente. E, inclusive, azar do destino, quando o Sem Pernas vai dar um nome fictício, ele inventar um nome, ele justamente, salvo engano, ele diz que é Augusto. E é um nome exatamente do filho falecido do casal. Então, enfim, eu não vou contar qual é o desfecho dessa história, mas já adianto que, assim, é um dos capítulos mais emocionantes aqui da obra do Jorge Amado. E a gente entende que muitos desses capítulos, desses episódios, como o Pedro falou, é justamente para destacar que são crianças, né? Então, muitas vezes, apesar de um comportamento de sobrevivência, sendo expostos, né, a atividades adultas, a situações, né, que adultos se deparam, a sociedade impôs isso a eles ainda, no fundo, em essência, são crianças. Então, têm anseios, desejos, vontades típicos da idade e também têm seus traumas pessoais. Então, muitos desses capítulos, desses episódios, eles vão rememorar traumas, né, que eles sofreram ao longo da vida. E aí é isso, tem episódios que são muito tristes, tem alguns episódios que a gente inclusive ri de como eles brincam entre si, episódios com final feliz dentro do possível, ou seja, onde eles vão conseguir êxito em alguma atividade, alguma ação, mesmo que seja algum delito ou alguma brincadeira. Então a gente vai se envolvendo, como o Pedro falou, nesse mapeamento de todos esses principais protagonistas da história. E acho que talvez o grande ponto de virada, então, aqui da narrativa é quando eles têm contato com a Dora, que é uma menina que também a gente passa a acompanhar ela desde o momento que ela se torna órfã, e ela passa a ser uma integrante do grupo. É claro que esse processo não é tão simples, mas ela acaba se virando integrante do grupo, e isso é o ponto de virada para a narrativa, porque, claro, é a partir dessa entrada dela que a gente vai começar a ter o clímax da história, com alguns acontecimentos, né, que envolve até um pouco de ação. Aqui o livro, realmente você come o livro para saber qual vai ser o desfecho para essas crianças, para essas situações, mas é a partir disso que também é exposto, depois, né, do desenrolar do clímax, é que fica exposto a questão da carência dessas crianças e também deles enfrentando a realidade do que vai ser dali para frente. Então eles sabem que eles não vão ser eternamente capitães de areia. Você vê que cada um deles
passa a refletir sobre o seu próprio futuro, o que vai ser dali para frente, e a gente começa a ver então diferentes desfechos, né, diferentes destinos que é narrado aqui para cada uma dessas crianças. Mais uma vez, Jorge Amado tentando denunciar como se termina, né, as possibilidades tanto boas dentro do possível, quanto ruins que essas crianças marginalizadas conseguem ter. Quais serão as perspectivas que crianças, né, e adolescentes nessas condições têm. Exato. É muito interessante também no livro a gente perceber como esse livro tem, que é uma coisa meio óbvia que eu vou falar, do Jorge Amado pessoa, né? A gente sabe que a obra é um reflexo do autor, do que ele quer transmitir como ideia ou como denúncia. E aí a gente destaca aqui, já tinha apresentado isso no vídeo anterior, mas destaco aqui que a gente usou como base para muitas dessas informações essa biografia do Jorge Amado, escrita pela Josélia Guiar. Ela que é jornalista e fez um trabalho aqui de pesquisa super extenso, inclusive resgatando cartas com ex-noivas que o Jorge Amado teve. Enfim, ela fez um trabalho de pesquisa muito sério, muito importante. E a gente vê que, não, eu digo da vida do Jorge Amado e grande parte da opinião dele, porque Jorge Amado tem, por exemplo, um episódio que é narrado aqui, ele estuda num colégio regido por padres, se não me engano, jesuítas, posso estar errado nisso, e existe todo um ensino muito rígido, inclusive com restrição à exposição a algumas obras. Eles não tinham direito de ler todos os livros da biblioteca. Mas justamente um padre jesuíta passava livros escondidos por Jorge Amado para ele ler. Um dos livros que ele talvez Jorge Amado citasse é As Viagens de Gulliver. Então isso marca ele tem contato com grandes autores ainda muito na infância. E o curioso é que num episódio aqui narrado conta que ele foge dessa escola e vai para Salvador, ficar na casa de um tio, se eu não me engano, por um tempo. E ele não conta para esse tio que, na verdade, ele está fugido. Ele fala que foi autorizado pelos pais. E aí você vê que muito do que a gente vê da liberdade que esses meninos experienciam, do Capitã de Areia, que eles experienciam com a liberdade em Salvador, com estarem livres na rua e terem contato com, enfim, diferentes âmbitos da cidade, Jorge Amado também experienciou e destacou muito isso em cartas e relatos, como aquela ida e aquele passeio, aqueles dias que ele ficou em Salvador, foram importantes e marcaram ele. Inclusive, narra que ele, antes de completar, de terminar a faculdade, ainda muito jovem em Salvador, é quando ele começa a ter contato com, inclusive, religiões africanas. Ele tem contato com o candomblé, com a Ubanda. Então, e a gente vê que isso também está exposto aqui no Capitã de Areia. Você vê claramente um secretismo religioso, onde alguns dos meninos praticam mais religiões africanas e outros que têm contato mais com o padre, ou seja, na parte mais cristã, mas como isso não gera atrito entre eles. Na verdade, como isso está bem, existe respeito mútuo. É muito bem resolvido. Muito bem resolvido. E como eles praticam ambas religiões e têm contato, isso não é nenhum problema para eles. E aí a gente vê que também na juventude ele foi muito exposto. Então a gente vê como Capitã de Areia, apesar de, não me engano, ser o 6º romance publicado do Jorge Amado, ele é um excelente exemplo da obra do autor, justamente tanto da sua vida, como também um exemplo da sua opinião e da sua visão de mundo. Porque aqui também é narrado como Jorge Amado se declarou durante muito tempo como comunista ou a favor de ideias socialistas, mas como ele gostaria justamente então de dar voz ou dar vozes para não só, aqui exemplificado pelos meninos, por essas crianças marginalizadas, mas para outros grupos e segmentos da sociedade historicamente silenciados. Então aqui eu só vou destacar, juro que vai ser o único trecho que eu vou ler da biografia, onde o Graciliano Ramos escreve comentando sobre Jorge Amado numa das obras prévias que ele havia escrito, que ele comenta que Jorge era um dos escritores, à época, atuais, que foram estudar o subúrbio, a fábrica, o engenho, a prisão da roça, o colégio do professor Cambembe. Ouviram gritos, pragas, palavrões e meteram todos no livro. Então você vê como isso é uma coisa destacada, que o Jorge Amado também, dentro dessa questão dessa fase do modernismo, ele criticava a questão do linguajar, no sentido que ele queria trazer para as obras um linguajar
que falasse com o povo, que tivesse comunicação, que fosse entendido. Não um linguajar erudito, distante. Então ele queria essa aproximação de fato com o povo. Então eu só destaco aqui essa biografia, baita biografia mesmo, e não só, obviamente, sobre Jorge Amado, mas por ele ter vivido dentro de todo um contexto histórico para o país muito importante, né? Era Vargas, né? Getúlio, intentona comunista, Segunda Guerra Mundial, o modernismo muito aceso e ativo nessa questão intelectual. Esse livro aqui é uma aula de história do Brasil e também ele dá pequenos spoilers sobre outras biografias. Então a gente sabe que ele foi contemporâneo de Graciliano Ramos, que foi preso mais de uma vez, Raquel de Queiroz. Ele teve alguns atritos intelectuais, por assim dizer, com Mário de Andrade, Lúcio Cardoso. É narrado aqui uma jovem escritora que passa a trabalhar com Lúcio Cardoso, Clarice Lispector. Então, muitos dos nossos grandes autores foram contemporâneos de Jorge Amado. Então, aqui a gente tem muitas... Geral, exatamente. Então, vale muito a pena para qualquer pessoa que é interessada em literatura brasileira de um modo geral. Eu acho que, de uma forma geral, Capitã de Areia talvez seja um dos livros mais famosos de Jorge Amado. Sim. Certo? Sim. Nós gostamos bastante da leitura, mas podemos dizer que não consideramos ela um livro perfeito, né? Um romance, um livro perfeito. Em diversos momentos, quando eu estava lendo a obra, eu tinha para mim de que talvez esse tivesse sido o primeiro livro do Jorge Amado, porque parecia que havia aqui alguns defeitos, que a rigor eu identificava como defeitos, talvez típicos de um escritor de primeira viagem. E eu fiquei chocado quando descobri que na verdade era o 5º ou 6º livro dele publicado. De uma forma geral, isso não diminui a obra e sua importância na história. Veja bem, um dos grandes clássicos da literatura nacional. Mas ainda assim, tiveram algumas questões que me incomodaram, e eu lembro que conversando com o Vitor ao longo da leitura, ele também, né, quando a gente telefonou, ele falou, nossa, isso também me incomodou. Sabe, algumas questões que afetam, no final das contas, sim, a obra, mas não tiram dela a sua grandeza e sua importância. Exato, eu acho que a frase que eu diria é essa: não é um livro perfeito, mas isso de forma alguma diminui essa obra, e acho que é um livro, de novo, acima de tudo, importante. E é um livro que eu digo que, assim, infelizmente, seria muito interessante se a gente pudesse ler esse livro e falar, nossa, aqui é um retrato de uma época que ficou. Mas eu digo infelizmente porque isso ainda é atual no Brasil. A gente sabe que esses meninos, os capitães de areias, estão por aí nas grandes cidades, no interior. Então você vê que, né, como esse livro, de novo, denuncia uma realidade que a gente, infelizmente, ainda enfrenta e ainda vive. A nossa sociedade ainda não conseguiu corrigir, propiciar para esses jovens aqui uma outra realidade. É curioso como esse livro, de forma, e de novo, né, ideal que o Jorge Amado pregava, mas como essas crianças aqui ao longo da narrativa desenvolve consciência de classe, mas de uma forma muito orgânica nessa reflexão que eles têm. Então a gente sabe que existe um teor aqui muito forte da visão do Jorge Amado, é óbvio. Talvez alguns considerariam panfletário. Exatamente. Acho que pode ser uma crítica que algumas pessoas façam. A mim, particularmente, não incomoda, mas entendo. E é isso, acho que é um livro que... porque eu acho muito contraprodutivo essa coisa de dar nota para livros, ou classificar com estrelas. Eu acho que, enfim, ao longo da vida a gente vai mudando todas as classificações. Mas a ideia é que, assim, nós não diríamos que é um livro 5 estrelas, perfeito. Mas isso de forma alguma diminui ou contraindica a indicação. Então, assim, acho que a mensagem é: quem não leu Capitães de Areia, leia. E quem já leu, como foi meu exemplo, vale muito a releitura. Porque, obviamente, a nossa visão, a nossa sensibilidade para alguns detalhes vai mudando. Então, é um livro que merece, sim, ser relido, e fica a nossa fortíssima recomendação. Sobretudo porque a maior parte das pessoas leu durante o colégio, então tinha uma certa idade, né, jovens ainda, e talvez fosse interessante reler esse livro já com maior maturidade. Para quem já leu, deixa aí nos comentários o que vocês acham da obra, se vocês gostam, né? Enfim, outros livros também do Jorge Amado que vocês recomendam pra gente. A gente fica devendo outros livros. A gente pretende fazer outras leituras conjuntas da obra, até para entender um pouco mais desse autor. Justamente. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, comentarem, se inscreverem no canal, que ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.